mostra possíveis fraquezas do todo, do momento que o Corinthians vive, na sua visão, por favor. Bom, acredito que assim, eu vejo que de alguma forma a gente pensou numa estratégia para o jogo, né? Em alguns momentos a gente conseguiu ter um bom encaixe no jogo, mas ainda faltou um pouco, né? Até falei antes do jogo que a gente precisaria ter de equilíbrio, de conseguir controlar um pouco o jogo. E em alguns momentos a gente deixou isso escapar, né? E aí os gols acontecem nesses momentos exatamente. Então assim, sofre os 2 primeiros gols no momento em que a gente tinha a bola e era lateral a nosso favor, né? O primeiro gol acontece dessa maneira e o segundo gol também. E o segundo gol ele ainda tem o componente de ter acontecido na sequência do nosso gol, né? Que foi anulado e assim, que gerou bastante dúvida. Então era um momento que a gente sai do empate, do 1-1, né? E o jogo vira para o 2-0. Então assim, a gente era um momento que a gente estava na euforia do gol e aí por certo momento a gente perde um pouco ali a concentração, perde um pouco o foco, e a gente tem batido muito nessa tecla, mas eu acredito que isso acontece também um pouco devido ao desgaste, né? A gente vem da sequência de 2 jogos onde a gente tem um dia menos de descanso do que o nosso adversário, então esse é um ponto que a gente faz parte do contexto e a gente tem que saber administrar isso, mas certamente isso estava presente em campo, então talvez até essa imagem que pode ter passado de um pouco de falta de energia, eu acho que é mais ligado a isso do que qualquer outra coisa. Boa noite, professor. Pedro dos Santos, do Dimensão Esportiva aqui. Queria que você comentasse um pouco sobre essa ausência do Garro para o jogo do meio de semana, né? Ele tomou o 3º amarelo e a gente viu ele sendo, como tem sido nos últimos jogos, um cara que movimenta, um cara que busca o jogo, que trabalha para o time e, obviamente, também acaba sendo premiado em boas condições individuais. Como você planeja o time do Corinthians para o jogo do meio de semana sem ele? Bom, a gente vem de um momento onde a gente está encontrando uma forma de deixar o jogo do Garro mais protagonista, fazer com que ele seja mais protagonista no jogo, e no jogo do meio da semana nós conseguimos e foi bem legal, e hoje também ele conseguiu participar e estar presente em muitos momentos, e certamente fará falta para o próximo jogo, mas olhando para o nosso elenco, nós temos jogadores com características semelhantes, que é o caso do Coronado, por exemplo, que vai poder também exercer esse papel. Então assim, fará falta certamente, porque é um atleta que tem uma posição de liderança dentro do elenco, mas como eu tenho dito e tenho conversado com os atletas, a gente nessa sequência de jogos a gente não tem tempo para ficar lamentando, a gente tem que olhar para frente e pensar o próximo passo. É um passo de cada vez e sempre olhando em frente para que a gente consiga sair dessa situação que realmente é desconfortável. Professor, aqui, boa noite, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Boa noite. Até pela sua experiência, eu gostaria que você falasse pontualmente de um jogador que é o Wesley, né? Ele, em algumas partidas, tem tomado decisões erradas, ora por drible, ora de um passe desnecessário, ora de uma finalização desnecessária, e pela sua experiência de formação de atleta, ainda é possível corrigir esses erros de um atleta que é protagonista hoje no Corinthians? Obrigado. Com certeza, com certeza. Eu acho que esses momentos eles ficam um pouco evidenciados também pelo contexto que a gente está vivendo, pela situação que a gente vive. Então, ele está querendo muito, ele está querendo buscar esse protagonismo, e que muitas vezes ele consegue durante o jogo, mas essa maturidade, no momento que a gente vive, ela é difícil de ser adquirida, ela é com um tempo. A gente vê, às vezes, até jogadores mais experientes oscilando em alguns momentos como esse que a gente está. Então, assim, é um menino novo, é um menino que está buscando, que está querendo, está buscando essa evolução, esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento para esses momentos, e é necessário paciência. Porém, a gente vive um contexto onde a gente não consegue ter muito espaço para essa paciência. Então, o desafio nosso é equilibrar e conversar bastante com ele e passar confiança para que ele consiga exercer o papel dele. Ele é um jogador que é importante, em muitos momentos ali desafoga o jogo para a gente, e eu tenho certeza que ele vai encontrar esse equilíbrio naturalmente. Marucci, boa noite. Alexandre Gimenez aqui, Central do Timão. Eu perguntei para o Romero, na saída do campo, se o fato do Cruzeiro ter construído essa vantagem, até com certa facilidade no jogo, se isso representava uma diferença tão grande tecnicamente entre um time e outro. E ele falou que não.
Para você, Larucci, o que é? Parte técnica, parte mental, parte física, um pouquinho de tudo? Obrigado. Eu sempre gosto de olhar para o contexto, de olhar para o todo, né? O futebol não é nunca uma coisa só, né? Se a gente for olhar para o jogo e para as dinâmicas do jogo e ver os números do jogo também, se a gente pegar o número de finalizações, por exemplo, a equipe do Cruzeiro teve uma finalização a mais do que nós no jogo, né? Então, talvez isso mostre que não houve tanto essa superioridade que pode ter aparecido em alguns momentos. A ideia é que pode parecer isso é porque a gente buscou, pensando na questão física, como eu comentei anteriormente, a gente buscou uma postura um pouco mais cautelosa e tentando proteger espaços por dentro e controlar o jogo nessa proteção de espaços. E aí dá a sensação em alguns momentos de que o adversário está tendo uma superioridade, porque tem um pouco mais a bola, consegue reter um pouco mais a bola, então passa uma falsa sensação. Mas se a gente olhar para os momentos do jogo e ver as entradas de último terço, ali, ações de último terço, elas foram muito parecidas, e até na terminação da jogada. O que diferenciou bastante é que eles conseguiram ser mais felizes ali no aproveitamento das finalizações, acertando o alvo. Eles tiveram um aproveitamento melhor do que nós, e aí o placar já diz, né, isso. Mas foram 12 finalizações, se eu não me engano, para o Cruzeiro e 11 finalizações para nós. Então, esse número mostra um certo equilíbrio, né? Então, eu acredito que a gente precisa ter essa consciência e entender, como eu falei anteriormente, nós sofremos 2 gols em momentos que a gente tinha a bola, né? E era lateral a nosso favor e a gente perde a bola e acaba sofrendo. E o terceiro gol que acontece de uma jogada construída mesmo do Cruzeiro ali. Então, acredito que de uma maneira geral a estratégia que a gente pensou para o jogo, ela funcionou em alguns momentos, em outros momentos a gente teve oscilações ali de concentração, de nível de atenção, que acabou resultando nos gols que a gente sofreu, e que isso tudo faz parte desse contexto complicado que a gente vive. Rafael, boa noite. Matheus Quintino, Portal Meu Timão. Rafael, você está há pouco tempo, você chegou há pouco tempo agora, né? Pegou o jogo contra o Vitória, agora o jogo contra o Cruzeiro. E um problema que o Antônio Oliveira já tinha também era essa questão nas substituições, nas peças. Ele fala muito isso, que faltava peça também, né? Você não sabe se vai continuar, a gente não sabe contar essa questão da procura por um treinador. Eu queria que você passasse para a gente o quanto que você acha o tamanho do desafio que você, ou o possível novo treinador que chegar, vai ter tanto questão de pressão e também questão de peças no elenco. Se você acredita nesse elenco do Corinthians, que nem você citou, questão de protagonismo, falta protagonistas para um jogo grande como esse, ou em momentos chamar a responsabilidade em alguns momentos. Obrigado. Eu acredito que nós temos no elenco atletas que têm a capacidade de exercer esse papel de protagonismo. O nosso elenco é um elenco jovem, tá? De uma maneira geral, é uma média de idade relativamente baixa, né? Porém, alguns atletas com idade baixa e com vasta experiência. Então, assim, eu volto a dizer, o contexto todo, ele interfere demais, né? Assim, entrar em campo dentro de todo esse contexto que a gente está vivendo, ele é complicado. E aí, quando a gente olha para a questão do nosso elenco da média de idade um pouco mais baixa, isso certamente tem uma importância, uma relatividade, mas nós temos atletas ali com total capacidade de assumir esse protagonismo. O que falta para nós no momento, né, e que talvez seja o grande desafio, é tempo para trabalhar e para treinar, né? Nós não temos treinado, a gente tem descansado e conversado bastante, montado estratégia, mas a gente não consegue treinar. São 2 dias entre um jogo e outro, e é impossível de treinar nessa sequência. Então, assim, é muita conversa, é tentar criar estratégias olhando para o que o nosso adversário pode oferecer e tentar trazer os caras para campo com o máximo de energia possível, o máximo de perna fresca possível, mas se a gente for olhar, é humanamente muito difícil você ter um dia de diferença que o Cruzeiro teve a mais do que nós. Faz muita diferença, assim como o Vitória também no jogo anterior tinha um dia de diferença, só que lá a gente contava com o fator da nossa torcida que nos empurra o tempo todo, né? Aqui a gente tem a nossa torcida também, mas isso é um fato que realmente é preponderante, faz muita diferença. E o tamanho do desafio do Cara, o tamanho do desafio é esse que eu pontuei para você, assim, é conseguir ajustar isso sem ter treino, sem ter campo, né? Então, assim, a gente precisa treinar. A gente precisa treinar porque
ajuste e parte comportamental de jogo, de ideia de jogo, ela é repetição. É você propor e fazer no treino, executar e repetir. Só que quando você não treina, você não consegue, né? Só na fala leva mais tempo, né? Então, eu acho que o maior desafio é esse. Obrigado, professor. Obrigado, colegas. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite.